Olá e bem-vindo a mais um episódio de Megaprojetos. Frequentemente há debate nos comentários sobre megaprojetos. Falo de um avião e dizem, Simon, aviões não são megaprojetos. Sempre que faço vídeos sobre MiG, avião enorme ou impressionante, tem muitas visualizações. Então eu continuo fazendo eles. Este aqui é sobre outra aeronave soviética, outro MiG. É uma história interessante, vamos lá. A Guerra Fria inspirou uma batalha pela supremacia nos céus que gerou inúmeras aeronaves americanas e soviéticas. Já comentamos algumas aqui, como disse na introdução, mas hoje o foco é o Mikoyan MiG-30 e um Foxhound. Estou pronunciando isso certo? Vamos ver. Às vezes eu verifico a pronúncia quando me importo, quando é realmente o assunto do vídeo. Mikoyan. Talvez se eu só disser certo, Mikoyan, MiG-30 e um Foxhound, não deveria fazer isso. Melhor não repetir. Mikoyan. Viu? Nada mal assobio. Embora menos conhecido que o MiG-29, o 31 foi igualmente importante na batalha pela supremacia dos céus durante a Guerra Fria. O 29 era rival do F-16, já o 31 surgiu como resposta ao SR-71 Blackbird americano. Hoje vamos mergulhar no que tornou esse avião tão especial. Eu sei que esse vídeo vai ser popular porque coloquei SR-71 no título e as pessoas vão clicar por isso. O MiG-31 entrou nas Forças Aéreas Soviéticas em 1981, mas seu desenvolvimento começou mais de 10 anos antes. A Guerra Fria não teve confronto direto entre soviéticos e americanos, mas suas aeronaves competiram diretamente. O L-70 e um Blackbird foi apresentado em janeiro de 1966 e elevou as capacidades das aeronaves a um novo nível. O Blackbird era uma aeronave de reconhecimento estratégico com a capacidade de voar a velocidades superiores a Mach 3 e a uma altitude de 88 mil pés, o que equivale a pouco menos de 27 mil metros. Junto com o restante da frota americana, essas aeronaves representavam uma grande ameaça para a União Soviética, já que eles não tinham interceptadores capazes de proteger seu espaço aéreo contra infiltração em altitudes tão elevadas, e os mísseis superfície-ar não eram rápidos o suficiente para representar uma ameaça real. É um avião impressionante que eu vi alguém, acho que mencionei em um vídeo anterior que já vi em um museu. Primeiro, ele era bem maior do que eu imaginava, e também é incrível pensar que aquilo voava rápido o bastante para fugir de um míssil. Voltando ao tema, isso resultou na criação do MiG-25 Foxbat, que voou em 1964 e entrou na Força Aérea Soviética em 1970. O MiG-25 tinha uma velocidade máxima de Mach 3,2. Embora essa velocidade fosse impossível de alcançar sem causar danos permanentes ao motor ou à fuselagem, mas ele podia atingir com segurança velocidades de Mach 2,83, tornando-se a aeronave tripulada soviética mais rápida de todos os tempos. Ao ver fotos do Foxbat, americanos se preocuparam com suas grandes asas, achando que indicavam alta manobrabilidade. O MiG-25 tinha dificuldade de manobrabilidade em altas velocidades, pois suas grandes asas serviam principalmente para suportar o peso de mais de 38 mil quilos quando abastecido e equipado. Também era difícil de voar em baixas altitudes e faltava muito do refinamento tecnológico necessário para representar uma ameaça real ao SR-71, especialmente no que diz respeito às suas capacidades de mísseis ar. Nada disso quer dizer que o MiG-25 não fosse uma aeronave capaz. Claro que era. Afinal, ele tinha a maior velocidade máxima de qualquer aeronave tripulada em serviço nos céus, mas claramente precisava ser aprimorado. Os soviéticos desenvolveram um novo interceptador de longo alcance, unindo a velocidade e altitude do MiG-25 a uma cabine moderna para controlar o espaço aéreo. Embora inspirado no MiG-25, o MiG-31 foi criado para substituir o Tu-128, um grande interceptador de 30 metros que só teve êxito em combate ao abater um balão de reconhecimento. Assim, a aeronave foi projetada para cumprir 4 responsabilidades principais: interceptar rapidamente mísseis de cruzeiro e aeronaves lançadoras, alcançando o alcance de combate logo após a decolagem; detectar e destruir mísseis de cruzeiro baixos, vantes e helicópteros; terceiro, escolta de bombardeiros estratégicos a longas distâncias; e, finalmente, quarto, fornecer defesa aérea estratégica em áreas não cobertas por sistemas de defesa aérea baseados em terra. Esses objetivos exigiam grandes avanços em radar, armamentos e comunicação nas unidades, mantendo velocidade semelhante à do 25.
Os Estados Unidos souberam do novo interceptador soviético em 1976, quando o tenente Viktor Belenko das Forças de Defesa Aérea Soviéticas desertou para o Japão em seu MiG-25P. Ele pousou no aeroporto de Hakodate, em Hokkaido, danificando o trem de pouso ao ultrapassar a pista, mas seu avião era o mais avançado da tecnologia russa na época. Os japoneses convidaram a Força Aérea dos Estados Unidos da América para desmontar e analisar o 25, devolvendo-o 67 dias depois à União Soviética em pedaços. Na reunião com a Força Aérea dos Estados Unidos da América, Belenko falou sobre o futuro Super Raposa voadora. Semanas após a deserção de Belenko, o protótipo 31IE-155MP voou pela primeira vez em 16 de setembro de 1976. Em 1979, o MiG-31 foi aprovado para produção e, em 6 de maio de 1981, entrou oficialmente na Força Aérea Soviética. O novo avião. Por fora, o novo avião tinha uma semelhança impressionante com seu antecessor, e suas dimensões contam uma história parecida. O MiG-30 e um Foxhound media 6,45 metros de altura e 22,6 metros de comprimento, já o MiG-25 tinha 6,1 metros de altura e 23,8 metros de comprimento. As asas eram quase idênticas. Área total de 61,6 metros quadrados no 31 e 61,4 metros quadrados no 25, com envergaduras de 13,456 metros e 14,01 metros, respectivamente. Agora, enquanto o 25 era considerado uma aeronave pesada quando foi introduzida, o 31 era ainda mais pesado, chegando a um peso bruto de 41 mil quilos, o que é 4 mil quilos a mais que seu antecessor. As velocidades máximas são praticamente iguais em grandes altitudes, considerando o limite seguro dos motores e da estrutura, ambas atingindo 3.000 km por hora, ou Mach 2,83 a 70 mil pés. Porém, em baixa altitude, o 31 supera o 25, chegando a 1.500 km por hora, Mach 1,21, enquanto o segundo atinge 1.100 km por hora, permanecendo subsônico. Apesar de serem das mais rápidas já feitas, ambas ficam longe do SR-71, que alcançava 3.540 km/h ou Mach 3,32 a 80 mil pés. Uma área, no entanto, em que o 31 supera tanto o 25 quanto o SR-71 é na taxa de subida, já que o 31 pode ascender a 288 metros por segundo, com o 25 atingindo 208 metros por segundo, e o SR-71 a um relativamente lento 60 metros por segundo. O 31 também tem o maior limite de G, chegando ao máximo de 5 Gs, enquanto o 25 chega a 4,5 e o SR-71 a apenas 3 Gs. Vamos lá, pessoal! Isso já era esperado, pois caças fazem manobras de alta força G, diferente de aviões espiões. Não dá para comparar. Outra melhoria importante do 31 em relação ao 25 foi no alcance de voo. Os alcances podem variar imensamente dependendo da velocidade e altitude, mas, em condições ideais de economia de combustível, o 31 tem um alcance de translado de 3.000 km, comparado a 2.575 km do 25. O Foxhound pode reabastecer em voo com aviões-tanque russos, ampliando o alcance em mais de 2.000 km. O 31 utiliza dois motores turbofan Soloviev D36 com pós-combustão, cada um gerando 93 kN de empuxo sem pós-combustor e 152 kN com pós-combustor. Esses números podem não parecer tão impressionantes comparados a algo como o SR-71 e o 25, mas as áreas em que o 31 realmente se destaca são na aviônica, no radar e nos sistemas de armas. O sistema de controle de armas usa um radar de varredura eletrônica por fases, fazendo do 31 o primeiro caça com esse recurso. O radar e os sistemas de armas cobrem 70 graus à direita, esquerda e acima do avião e 60 graus abaixo, permitindo disparos contra inimigos em várias posições. O radar se estendia por 200 km à frente e ao longo da frente desse alcance ele se estendia por uma largura de 225 km. Lançado em 1981, o 31 rastreava até 10 alvos e atacava 4. Hoje rastreia 24 e ataca 6. Um único 31 rastreava todos esses alvos e trocava dados de radar automaticamente em até 200 km, podendo ainda direcionar caças menos avançados para alvos detectados por seu radar. 4 MiG-31 podiam controlar uma área aérea de até 1.000 km de largura. Os sistemas de armas tinham 3 tipos de mísseis RR, 4 R-30 e 3E de longo alcance para grandes alvos como o SR-71, 4 R-60MK leves de curto alcance e 2 R-40RD, os maiores mísseis RR de longo alcance já feitos.
Em 2013, o 31 era uma das 2 aeronaves no mundo capazes de disparar mísseis Arar de longo alcance. Também incluía um canhão rotativo de 23 mm com 6 canos, carregando 260 projéteis. Apesar de serem armamentos padrão, os 31 também podem levar mísseis ar-superfície ou bombas. Agora, tudo isso, esse sistema super avançado e complexo, significava que havia um segundo piloto a bordo e é por isso que, diferente do 25, o 31 inclui 2 cockpits. O MiG-31 foi produzido em série de 1979 a 1994, totalizando 519 unidades nesse período. 349 eram modelos básicos, os outros 170 distribuídos em 15 variações. A grande maioria foi operada pelas forças aéreas soviéticas, depois pela Força Aérea Russa, embora a Força Aérea do Cazaquistão tenha herdado 50 deles quando a União Soviética se dissolveu. Em 2007, a Força Aérea da Síria encomendou 8 desses e 31 da Rússia. O governo russo negou a entrega, mas a Turquia afirma que 6 foram enviados em 2015. Durante todo o seu tempo em operação, um 31 nunca chegou a disparar um míssil contra um SR-71, mas isso não quer dizer que eles não foram um impedimento eficaz para o avião espião Blackbird. Anotações de pilotos americanos e soviéticos relatam pelo menos 2 confrontos intensos em 1986. O primeiro é de um livro do especialista em aviação Paul Crickmore, chamado Lockheed Blackbird, Além das Missões Secretas. Inclui uma anedota do capitão Mikhail Miyagi, piloto do Foxhound, sobre um confronto com o SR-71 em 31 de janeiro de 1986. Miyagi diz: o plano para interceptar o SR-71 foi calculado até o último segundo, e os MiGs tinham que decolar 16 minutos após o alerta. Eles alertaram sobre uma interceptação às 11, soaram um sino estridente e confirmaram pelo alto-falante. A presença de um SR-71 sempre causava nervosismo. Todos começaram a falar freneticamente, correr de um lado para o outro e reagir com emoção exagerada. O Foxhound de Miyagi travou no Blackbird a cerca de 120 km e 52 mil pés de altitude. Miyagi diz que viu o Blackbird a olho nu após subir mais 13 mil pés para alcançar sua altitude. Ele continua: se o avião espião tivesse violado o espaço aéreo soviético, um lançamento real de míssil teria sido realizado. Era quase impossível a aeronave escapar de um míssil R-33. Outro confronto ocorreu em 3 de junho de 1986, quando 631 interceptaram um único SR-71 sobre o Mar de Barents. Mas, novamente, nenhum míssil foi disparado. Segundo todas as partes envolvidas, essa foi a última vez que um SR-71 realizou uma missão de reconhecimento sobre a União Soviética e, alguns anos depois, o Blackbird foi aposentado. Apesar de pilotos do SR-71 dizerem que não se sentiram ameaçados pelo 31, o interceptador soviético conseguiu dissuadir aviões espiões do espaço aéreo soviético. Após a aposentadoria do Blackbird, os Estados Unidos da América passaram a usar principalmente satélites para reconhecimento, que ficam mais altos. Hoje, cerca de 120 MiG-31s estão em serviço na Força Aérea Russa, mas suas histórias já não são tão emocionantes quanto na Guerra Fria. Em 26 de abril de 2017, um deles foi abatido em um campo de provas no sudeste da Rússia durante treinamento. Documentos vazados revelaram que o Foxhound foi abatido por um míssil R-33 de outro MiG-31 russo após falhas no radar e controle de tiro. Felizmente, todos os pilotos envolvidos conseguiram se ejetar em segurança, mas isso significa que, ao longo de sua história operacional, o MiG-31 conseguiu abater mais MiG-31 do que SR-71, o avião que ele foi projetado para derrotar. Como todo avião em serviço há décadas, o Foxhound teve algumas variações. Algumas variações foram usadas nos novos lotes, mas a maioria foi upgrade em aeronaves já existentes. As variantes mais comuns são 01, dupla zona B, BM e BSM. Essas variantes mais recentes são consideradas versões multifunção, pois possuem mísseis anti-radar, antinávio e ar-superfície. O projeto de modernização da frota russa para o padrão MiG-31BM começou em 2010 e deve terminar este ano. O sigilo das Forças Armadas russas impede saber quantas versões modernizadas serão feitas, mas as estimativas vão de 50 a 130. O 31BM conta com aviónicos modernizados, novo radar multimodo, controles hands-on throttle and stick telas, tela de cristal líquido multifuncionais, computador mais potente e links de dados digitais. O radar modernizado detecta alvos aéreos a até 320 km e os prioriza conforme o nível de ameaça. Inclui capacidade de transportar o míssil R-77, vários mísseis russos ar terra, como o antirradiação KH-31 e o R-37, que, segundo relatos, atinge velocidade hipersônica de até Mach 6 e alvos a mais de 300 km.
Em 2015, o vice-ministro da Defesa russo, Yuri Borisov, disse que a frota modernizada ficaria em serviço até 2030, ou seja, a maioria estará voando por 50 anos. No entanto, pode não durar muito mais do que isso, já que as Forças Armadas russas estariam trabalhando em uma nova e aprimorada aeronave chamada MiG-41. Os rumores do projeto surgiram em 2014, quando o piloto russo Anthony Kvocher mencionou o possível interceptador de sexta geração. Kvocher afirmou que o avião em desenvolvimento teria velocidade máxima de pelo menos Mach 4, podendo chegar a Mach 4.3 ou 5.267 km por hora, considerado extremamente rápido. O desenvolvimento do substituto do 31 é sigiloso, mas estimativas indicam que o primeiro voo deve ocorrer por volta de meados dos anos 2020, provavelmente após 2025. O design foi finalizado em 2019 e Ilya Tarasenko, diretor-geral da corporação Mikoyan, disse que será parecido com o Foxhound, mas também influenciado pelo Su-57. Tarasenko sugeriu incluir mísseis anti-satélite e um laser antimíssil. Enquanto isso, o Grande 31 Foxhound deve permanecer na Força Aérea Russa por pelo menos mais uma década. Então, espero mesmo que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, por favor, aperte o botão de curtir aí embaixo. Se você não gostou, é para isso que serve o botão de não curtir, embora você tenha assistido até o final, então a menos que você odeie assistir, deixe seu like, inscreva-se no canal e eu te vejo na próxima. Se tiver sugestão de mega projeto, comente abaixo, eu leio os comentários. Obrigado por assistir.